Olá a todos. Hoje, mais uma vez, vamos ver um vídeo concernente à inteligência artificial com Python. O problema de hoje vai consistir em teres uma tabela de reinas, tal como está indicado aqui. Essas tabelas devem estar situadas de forma que a reina coincide com a outra numa mesma fila, ou numa mesma coluna, ou no mesmo diagonal. O que significa? Normalmente, cada rena deve ocupar uma fila. A rena 1 na fila 1, rena 2 na fila 2, rena 3 na fila 3, rena 4 na fila 4, de forma que não pode estar numa mesma fila, tal como aqui está representado. É uma forma apenas de dizer que as renas, cada rena move-se numa fila diferente, né? É por isso que apenas estão situadas dessa forma, mas deve, no final da nossa programação em Python, inteligentemente tratarmos de que ele se situa de forma que não se ataque um ao outro. O que significa? Que não esteja nem na mesma fila, nem na mesma coluna, nem no mesmo diagonal, tal como está representado aqui na tabela mais à direita. Como se pode ver, o Q1 está numa fila diferente, numa coluna diferente, de forma que não ataca a uma outra rainha. Aqui digo reina, os Q1, 2, 3 e 4 representam rainhas, né? Aqui vemos também a rainha 2, que está numa fila sozinha, na coluna sozinha, assim como a rainha terceira e a quarta. E não estão no mesmo diagonal, como podemos ver. A rainha 4 está num diagonal que não é igual o diagonal da quarta reina, não é a mesma que a diagonal onde está situada a segunda reina, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, isso é que nós vamos tratar, resolver isso em Python de forma que numa reina ataca outra, nesse caso, não esteja na mesma fila, na mesma coluna ou no mesmo diagonal. Em caso, por exemplo, inicialmente temos aqui a rainha 1 situada na fila 0, coluna 0. Ao arranjarmos, vimos que fomos obrigados a mover a rainha 1 na fila 0, coluna 0, onde ela estava situada inicialmente, para uma fila 0, coluna 1, de forma que se pudesse situar as outras rainhas para obedecendo assim a lei, para assim obedecer a lei de que nenhuma da rainha ataca uma outra. Nós vamos ver isso em Python. Volto a repetir mais uma vez. Cada rainha ocupa uma fila, em princípio, dentro desse quadro, dessa tábua que nós vemos aqui, de formas que aqui, por exemplo, podemos situar colunas diagonais do fundo para a direita, por exemplo, para a direita, para a esquerda, acima, e do fundo, por exemplo, diagonalmente para superior direito. E isso vamos ter em conta na hora da programação, mas temos que fazer um programa de tal forma que o resultado seja como a tabela do lado mais à direita, que é um desafio, este problema. Para isso, nós vamos começar isso em Python e vou explicando depois como é cada passo que eu vou dando aqui. Vamos, nesse caso, trata-se aqui do número de reinas, desculpe, trata aqui do número de reinas, né? N rainhas, ok? Então, vamos começar por definir. O usuário tem que digitar o número de rainhas, que aqui o exemplo que eu acabei de explicar é apenas para 4 rainhas, mas é extensiva a um número infinito de rainhas, o qual
É um grande desafio poder situar um número infinito ou maior de rainhas, de forma que nenhuma rainha coincida com outra diagonalmente, nem na mesma fila, nem na mesma coluna. Então, o usuário vai começar por digitar o número de rainhas que ele quer situar na tabela, de forma que uma não ataca a outra, dessa forma. Ent, input. E vamos começar por pedir ao usuário eh, entras o número de rainhas que queres situar. Queres situar, queres situar, ok? Para não continuar a escrever muita coisa. Ok. Depois, vamos definir a tabela, né? Vamos escrever mesmo tabela, né? Tabela. Melhor em inglês, para irmos habituando com as palavras em inglês. Já aqui está o input, int, de integer, de inteiro. Então, vamos continuar com o inglês. Guarde. Aqui, vamos começar por zero, né? Zero, for, i, raiz, n. I, for, i, raiz, n. Essa é uma estrutura composta. O que significa isso? Que vamos contar do primeiro valor e até o número total de valores, n, vamos situar zero nesse caso. Se for 4, o número n vai ser 4 zero, né? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, seria 4 zeros. E por cada um desse, ela vai contar também vai contar nesse caso 4, 4 vezes, nesse caso, que também é n, se o n for 4. Ok? Por exemplo, vamos tentar de imprimir isso para ver o que nos sairia aqui. O que nos sairia aqui? Ela vai nos perguntar o número de n, vamos supor que seja 4. Aliás, temos que mandar imprimir isso para vermos como é que sai a tabela. Print, guarde. Número, por exemplo, 4. E vamos ver que a tabela nos sai esta aqui. Vamos copiar isto. Boa prática, para depois irmos vendo como é que vai saindo aqui. Então, nesse caso, vamos meter aqui o guarda como é que sair.
Vamos comentar essa tabela aqui, de forma que não interfere nos resultados que nós vamos conseguir, estamos a tentar encontrar. Aqui temos como é que seriam, inicialmente, né? Essa seria a tabela onde vão estar situadas as rainhas, nesse caso. Desculpa, aqui nós temos aqui 4 filas com 4 colunas, nesse caso vamos ter 4 rainhas, ocupando cada rainha uma fila, de forma que numa rainha está com a outra, esteja que coincida com uma outra numa mesma fila, numa mesma coluna ou no mesmo diagonal, conforme já explicamos. Então, para isso, vamos começar por definir uma função que vamos meter, vamos chamar por, vamos chequear, né? Primeira coluna, vamos ver isso porque col e diagonal. Vamos passar como variáveis, como parâmetros, vamos passar as variáveis a tabela, que nós chamamos de board. Vamos passar como uma segunda variável, coluna, vamos chamar em inglês fila, aliás, e a coluna. E vamos dizer que para for i in range row, o que significa isso? Vamos para desde a primeira coluna até a última coluna. Nesse caso, são 4 colunas, 4 filas, aliás, da primeira fila até a quarta fila. O que fizemos? If board equal a 1. O que nós queremos dizer com isso? Que nessa tabela que eu chamei de board, assim, se numa fila, dada uma certa coluna, haver um representa uma rainha, nesse caso, e o 0 significa que nenhuma rainha ainda está situada nas diferentes posições aqui da tabela. Aqui o 1 representa haver já situada uma rainha, como a lei diz que não podemos considerar duas rainhas numa mesma fila ou numa mesma coluna. Por isso é que aqui dissemos que se na fila N e numa certa coluna haver já um número, uma rainha, então vamos dizer que já há uma rainha, então retornamos falso. Ok? Então vamos ver o outro chequeio para a diagonal, nesse caso. For e vamos utilizar uma palavra zip. E vou explicar isso depois. Zip range vírgula range. Aqui zip range row, que é a fila, -1, -1. E vou completar com isso, depois explico por que isto. Col, vírgula, -1, vírgula, -1.
Se assim for, então, for I is IP range, if word IJ, vou explicar, for igual a 1, retorno é falso também. Aqui, para melhor entendermos isto aqui, desculpa, para melhor entendermos isto aqui, tem que partir daqui, ou daqui ou do outro, né? Vamos ampliar isso, pode ser a partir daqui também, né? A partir daqui. O que significa isto? Significa, por exemplo, a função zip faz com que ela agrupa coluna e fila. A coluna correspondente à fila. Se, por exemplo, estamos situados aqui nessa posição aqui, supondo, se nós queremos verificar na diagonal se já existe alguma reina situada numa certa diagonal, de forma que já não é possível situar uma outra, então vamos, por exemplo, aqui há uma diagonal que vai para a esquerda. Essa diagonal que vai para a esquerda diminui as filas, né? Se eu vou daqui, as filas crescem de cima para baixo, né? Fila 0, 1, 2 e 3. Se eu saio daqui para a esquerda, vou diminuindo a fila, mas também vou diminuindo a coluna. Da coluna aqui, sei a coluna 0 aqui. 0, 1, 2. Saio daqui, diminuo as colunas, diminuo as filas. Por isso aqui, a fila aqui para essa diagonal do fundo para mais à esquerda, tem aqui diminuir a fila e a coluna. Nesse caso, porque vou diminuindo a fila e a coluna. Isso é que aqui tem o menos um e o menos um aqui. E como está tratando de fila, vou diminuir simultaneamente a fila com a coluna, por isso eu utilizo a função zip aqui. E vamos fazer o mesmo para o outro lado da coluna, porque vou do fundo para a esquerda, vou agora também do fundo aqui para a direita, nesse caso. Então, vou fazer o mesmo. Como é o mesmo, praticamente com algumas alterações apenas, vou copiar isso e vou voltar a pegar. E fazer as alterações necessárias. Aqui vai ser igual. Vemos aqui que do fundo para mais à direita, o que vamos fazer é diminuir as filas, porque a fila vai de cima para baixo, né? Cresce, cresce de cima para baixo. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Se eu vou assim, vou diminuindo as filas. Mas as colunas já aumentam aqui. Então aqui já não vai ser menos um. Se não aumentam a coluna até o máximo número de colunas que é N. Ok? Então, nesse caso, se nesse recorrido que eu faço aqui, haver uma reina já numa dessas colunas, então o que é que eu faço? Que retorna que é falso. Já aí já não devo situar uma outra reina. Em caso contrário, então posso situar outra reina. Por isso é que eu vou retornar aqui o true. Ok? Assim sendo, vou continuar. Ah, mas agora, uma coisa. Nós já vimos aqui, por exemplo, que nessa primeira casa aqui, na fila 0, coluna 0, onde inicialmente tínhamos situado, devia estar situada a reina 1, primeira reina, vimos que se fica situada aí, não fica, não vai se obedecer à lei de forma que uma reina não ataca a outra, né?
que cada uma fica independentemente da sua fila, sua coluna, e o seu diagonal. Então temos que fazer o quê? Temos que mover a rena na primeira casa, na fila zero, coluna zero, para a fila zero, coluna um. Então, o que nós fizemos assim, aqui é o que se chama backtrack em inglês. Isso é que nós vamos demonstrar aqui. Backtracking. Vamos definir uma função, vamos chamar de número de renas, tudo em inglês nesse caso, ok? Vamos passar como parâmetro a tabela, perdão, e a, a fila, as filas nesse caso. Por que isto? Porque, em realidade, o que nos interessa aqui é a tabela como tal e as filas, porque em cada fila onde normalmente está situada a reina. Cada reina deve estar situada numa única fila, ok? Então, por isso é que aqui temos em conta só a tabela e o número de filas, para essa função que vamos definir aqui. E vamos dizer assim, if se o número do tamanho da tabela for igual, que coincida com o número de filas, nesse caso, exatamente, por exemplo, se temos 4 elementos, são 4 filas nesse caso, considerei com 4 filas. É, se assim for, que me volta verdadeiro, ok? Ora bem, vamos referir o seguinte, for I in range N. O que é isto aqui? É, para todo o número total de filas, nós vimos a primeira função que nós definimos aí, que fizemos com base em referência a número de filas por uma coluna apenas aqui. Quando nós aqui, nessa função aqui que nós fizemos, o que definimos era para cada fila, né, no total de todas as filas, que me veja se numa mesma coluna e variando o número de fila, fila zero até fila 3, se haver se haver já uma rainha nessa coluna, por exemplo aqui, vamos supor que aqui já, nessa coluna aqui, já uma rainha, então já não podemos situar uma outra. Mas agora, nessa segunda função aqui, vamos já referir a todas as colunas, porque não é só uma coluna, temos que analisar todas as colunas por todas as filas. Então, por isso é que aqui nós vamos dizer, para todas as filas, se a primeira função se a primeira função, mas como queremos que seja todas as colunas, então vamos meter aqui o I, ok? Se a primeira função for a verdadeira, nesse caso, não haver nenhum elemento situado numa fila onde já esteja uma outra, então, se é verdadeiro, então fizemos assim. Explico.
Então, nesse caso, na referida filas, e por cada coluna, então posso já assignar o número 1 sem problema. Aliás, já posso situar a reina, nesse caso, o número 1 que corresponde à reina. Já posso situar a reina. Ok? Então, recursivamente, devo chamar aqui a função nqueens para que volte a fazer o mesmo para as próximas linhas, nesse caso, a próxima linha. Aqui faço referência a uma apenas, mas para que ela faça isso a mais linhas. Vou dizer assim, give, e vou copiar essa função aqui para ser mais rápido. Nesse caso, vou para a próxima linha. Ok? Próxima linha é mais um. A fila mais um é a próxima fila, nesse caso. E digo assim, se essa função é verdadeira, então retorno verdadeiro. O que significa? Se já posso situar o elemento na próxima fila sem que choque com a fila anterior, então posso ter o direito a situar uma reina nessa fila, nessa segunda fila, nessa fila a seguir, nesse caso. Nessa fila mais um, row, plus one. Ok? Se não, se assim não for, se eu não tiver a permissão de situar outra reina, porque já uma outra reina é situada nessa fila, na anterior, então faço o quê? Vou retificar. Aqui, na fila e na coluna, devo assignar 0. O que significa aqui, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, se no Q2 aqui, situado aqui nessa fila, passo por uma segunda fila, a fila a seguir, que é a fila que está situada na coluna 2, mais um seria a fila a seguir. Se eu não puder colocar uma segunda reina, porque já há uma reina aí, o que eu faço? Eu faço backtrack e onde estava a reina situada, nessa fila, antes de passar para uma segunda, onde está situada a reina, já tiro a reina que está situada aí, e movo para um outro sítio. Isso é o que significa isto. Ok? Se isso tudo for certo, se não for certo isso, então que volta falso nesse caso. Ok? Ou é certo ou não é certo. Se o que eu estou aqui a analisar for tudo certo, não haver nenhuma interferência, os movimentos, os movimentos fazem com que não haja uma interferência, não haja uma violação de lei em que possa situar as rainhas nos seus devidos lugares sem interferência com uma outra, sem que uma ataque a outra. Se assim não for, então significa que devo retificar, devo retornar que não é certo, não há essa possibilidade, então retorno para voltar ao processo, voltar a retomar o processo. E vamos continuar. Nesse caso, o que é que fizemos aqui? Vamos aqui então a dizer assim,
Se essa função principal aqui, vou copiar para ser rápido. Ok? Devemos começar por uma primeira fila, uma primeira coluna, digo. Ok? Se isso aqui for verdadeiro, aqui é zero, desculpe, é zero, ok? Se isso for verdadeiro aqui, então podemos dizer isso. For row em guarda para cada coluna na tabela que me imprime a fila. Por cada fila na coluna, na tabela, digo que me imprime a fila. Ok? Se assim não for, se a função não for verdadeira, não ser possível, não, não seja possível, então que me visualize o seguinte. Não é possível. Possível. Ok? Em princípio, se não temos alguma coisa em falha aqui, deve estar tudo certo. Vamos nomear o número de linhas aqui, para depois podermos visualizar bem os erros aqui que nós cometemos aqui. Ok? Vamos ver, vamos começar por o. Não espere, não modifique. 4. Ah, exatamente. Está tudo bem. Como dizíamos, o número 1 representa a rainha. Vemos que numa primeira fila está uma única reina, na coluna correspondente não uma outra reina. Numa segunda fila está uma outra reina, na coluna correspondente, no diagonal correspondente não há nenhuma outra. Na terceira fila temos uma única reina no princípio, que não choca com nenhuma na mesma fila ou na mesma coluna. E na terceira, na quarta fila, aliás, temos uma mesma rainha que não coincide que não mostra na mesma fila, nem na mesma coluna, nem diagonalmente, já que o diagonal desse aqui comunica com 0, 0, e o 0 aqui, o diagonal desse com 0, o diagonal desse com 0, de forma que tudo está bem situado. Muito obrigado, e é um desafio. Façam vocês da vossa forma, necessariamente não tem que ser igual como fiz eu. Consultem mais bibliografia, consultem mais informações para melhor entenderem como é que isso funciona. Agradeço muito a vossa atenção, muito obrigado, até a próxima. Obrigado.